Nós vemos na palavra do Senhor um evento muito particular que aconteceu na vida de um dos discípulos. Primeiro que quando nós começamos a observar o chamado que Jesus teve para cada um dos seus discípulos, Jesus ele sempre olhou para cada um deles com um olhar especial. E eu preciso que você preste atenção aqui em mim e entenda uma coisa. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele viu em você algo muito especial. Talvez você esteja aqui hoje, talvez você tenha se perguntado, poxa, o que Deus viu em mim? Poxa, o que será que existe em mim? Poxa, será que tem alguma coisa de boa em mim? Deus está mandando dizer, eu vi coisas maravilhosas em você, eu vi coisas extraordinárias em você. Talvez você ainda não as viveu, mas Ele já viu o potencial que há dentro de você. E nós vemos aqui que quando Jesus ele estava aqui na terra, como até eu preguei hoje de manhã, Jesus ele iniciou o seu ministério sozinho. Porém, ele não quis continuar sozinho. Porque tem pessoas que acham o seguinte, não, eu posso começar uma coisa sozinha e eu posso terminar ela sozinha. Não. Eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida em nada. Seja no casamento, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na empresa, seja com amigos. Eu não conheço ninguém que começou só e atingiu sucesso e ficou só. Porque primeiro, se você vamos aqui entrar para uma área bem delicada. Se você vai entrar num relacionamento, existe relacionamento unipessoal? Eu comigo mesmo? Você com você mesmo? Não, relacionamento sempre liga outra pessoa. Então eu preciso estar conectado a outro. O sentimento muitas vezes começa no coração de um e depois desperta no coração de outro. Só que para aquilo se concretizar, os dois têm que ter o mesmo sentimento. Uma empresa, para ela ser bem sucedida, a pessoa, um teve um start, um teve um insight, um teve uma ideia, é isso. Só que ele vai fazer tudo sozinho? Não, não tem como. Vamos dar um exemplo de um serviço básico que a gente tem a necessidade. Hoje, um agricultor, ele consegue plantar sozinho? Não, consegue. Hoje em dia, com máquina, não consegue plantar sozinho? Ele consegue plantar sozinho. Só que ele, dependendo da quantidade, vamos colocar uma quantidade pequena para ficar mais fácil. Ele consegue plantar sozinho? Ele consegue colher? Ele consegue cuidar? Mas algo pequeno, pequeno. Ele consegue vender? O mesmo que plantou, cuidou, colheu, vai conseguir vender? Sim. Só que ele vai ter vida para qualquer outra coisa na vida dele? Ele vai conseguir dar atenção para os filhos? Ele vai conseguir dar atenção para a esposa? Então, ou seja, ele está focando numa área, mas está esquecendo toda outra. Algo que eu e você precisamos entender é que eu posso começar até sozinho. Só que eu tenho que ter na minha cabeça, eu tenho que ter na minha ideia, Senhor, prepare pessoas para me ajudar nessa caminhada. Prepare pessoas de confiança, prepare pessoas a qual eu possa confiar, prepare pessoas que vão me ajudar, prepare pessoas que tenham o mesmo desejo que o Senhor colocou no meu coração. E nós vemos que Jesus, se você for observar, Jesus ele nunca escolheu nenhum dos discípulos perfeito. Se você for analisar cada um dos discípulos, cada um tinha um defeito. Nenhum deles era perfeito. Porque aqui nós já vemos que Jesus, ele não escolhe perfeição. Ele escolhe pessoas que estejam dispostas a serem moldadas por Ele. Jesus não espera que eu e você venhamos ser perfeitos. Jesus não espera a perfeição de você. Ele espera que você esteja disposto a deixar Ele te moldar, a deixar Ele derramar a glória dEle sobre você, a deixar Ele mudar o teu caráter. E nós vemos que quando Filipe, que era discípulo de João Batista, estava Filipe, André e Simão, junto com João Batista, quando Jesus é batizado.
por João Batista. E João Batista, quando vê Jesus, João Batista diz: eis aí o Filho de Deus. Eis aí o Filho de Deus que veio para libertar o mundo. E diz a palavra do Senhor que João mandou a Filipe que seguisse Jesus. E Filipe, mesmo sendo discípulo de João, ele começa a seguir a Jesus, ele começa a caminhar com Jesus. E quando Filipe começa a caminhar com Jesus, Filipe, sabendo que foi aquele homem que Moisés disse, sabendo que Jesus era o homem que os profetas falaram, Filipe chega para um amigo muito íntimo dele. Filipe chega para um amigo muito particular dele, chamado Natanael. Qual o nome desse amigo? Deixa eu te colocar um parênteses aqui para que você entenda. Se você for ler nos outros evangelhos, você vai ver que Natanael, ele acabava tendo dois nomes, segundo os estudiosos. Um é Natanael, como relata em João, porém em Marcos, em Mateus, em Lucas, ele era chamado de Bartolomeu. Então, se você for no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 3, você vai ver Filipe e Bartolomeu. Se você for em Marcos 3,18, você vai ver Filipe e Bartolomeu. Se você for em Lucas 6,14, você vai ver Filipe e Bartolomeu. E aqui, quando você chega em João, você vê Filipe e Natanael. É a mesma coisa que você lê na Bíblia. Ora, Simão é chamado do quê? Pedro. E se você for ler um pouco acima, Jesus chamou Simão de serpa, que significa pedra. Então, se você for analisar comigo aqui, Jesus já havia mudado o nome de Pedro. Era Simão. Jesus fala: tu és serpa, que quer dizer Pedro, pedra. Então, você vê que naquela época era muito comum as pessoas terem mais do que um nome. Amém, igreja? E nós vemos aqui que Filipe, quando ele encontra com Natanael, ele sabe o que Natanael buscava. Ele sabe que Natanael, por mais que Natanael vivesse num lugar mau, por mais que Natanael vivesse num lugar ali com dificuldades, onde as pessoas não queriam ver Jesus. Porque entenda uma coisa, muitas vezes você vai conviver com pessoas que dizem: eu espero Jesus entrar na minha vida, eu espero que Jesus venha até mim. Só que quando Jesus se mostra a elas fecham a porta e diz: esse não pode ser Jesus. Porque entende que quando Jesus entra na minha ou na tua vida, primeira coisa que ele faz, tem gente que fala, primeira coisa que Deus vai fazer vai ser arrumar tudo. É isso que ele faz? Não. Primeira coisa, que você quer saber quando Jesus está entrando na tua vida, você quer saber quando Jesus está falando com você, primeira coisa que ele começa a fazer é confrontar os seus pecados. Jesus começa a dizer: ei, você tem errado nisso. Ei, você tem errado naquilo. Ei, você tem falhado nisso. Ei, você tem sido infiel à tua mulher. Ei, talvez você está igual a mulher do poço, a mulher samaritana. Tenho 5, mas nenhuma delas é minha. Então você nem mulher tem, mas vive com uma como se fosse, não é. Talvez você está aqui dentro da igreja e Jesus começa a apontar o seu erro. Ei, você tem fraudado ao teu sócio. Ei, você tem fraudado ao teu chefe. Ei, você tem enganado ali o teu vizinho. Ei, você tem feito isso de errado. Quando Jesus começa a confrontar o teu pecado, querido, quando ele começa a confrontar o meu pecado, existe uma coisa para isso. Chama-se amor de Deus pela tua vida. Porque quando ele confronta o teu pecado, quando ele confronta o meu pecado, é porque ele nos encontrou e ele quer trazer nova vida. Nós vemos que Natanael procurava Jesus. E quando chega a notícia para Natanael, por intermédio de Filipe, olha, encontramos aquele a quem Moisés dizia. Encontramos o profeta que os profetas falaram. Encontramos, e ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Você deu glória a Deus. Natanael olha para Filipe e fala: Jesus de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Para que você consiga entender a cidade, Jesus ele nasceu em Belém.
Porém, ele foi criado em Nazaré. Amém, igreja? Por isso que ele era chamado Jesus de Nazaré, mas ele nasceu em Belém. E Nazaré era uma das piores cidades que havia na Judéia. Os judeus, quando eles olhavam para Nazaré, eles só viam ali os piores. Quem está entendendo isso? Olhar para Nazaré é como se você olhasse para a pior cidade de São Paulo. É como se você olhasse para a pior cidade de São Paulo. Olhar para Nazaré é como se você dissesse, hoje em dia, vamos dar um exemplo aqui do bairro lá da Cracolândia. Você fala assim, olha, tem um pregador. Tem uma pregadora muito de Deus. Ah, é? E da onde ele veio? Não, é enviado de Deus, é ungido. E da onde ele veio? Da Cracolândia. O que você falaria? Da onde? Da Cracolândia? Não. Se você me disser que ele é nóia, se você me disser que ele é trombadinha, se você me disser que é bandido, eu acredito que veio da Cracolândia. Agora me falar que saiu de lá um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem está entendendo como era visto Nazaré? Quando falaram para Natanael, Jesus de Nazaré, não, é impossível. Não se pode vir coisas boas de Nazaré. Sabe aquele tipo de pessoa que olha para você e diz assim, não, é impossível vir coisa boa da Bruna, é impossível vir coisa boa do Lucas, é impossível vir coisa boa do Anderson, é impossível vir coisa boa da Bispa Letícia, é impossível vir coisa boa dessas pessoas. Só que eu quero dizer e profetizar na tua vida que o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus fará sair coisas boas de dentro de você, de dentro da tua casa, dos teus sonhos sairão coisas extraordinárias. Observe comigo, Natanael, ele queria ver Jesus. Natanael, ele queria conhecer Jesus. Mas quando falaram a localização de Jesus, o que ele pensou? O que Natanael pensou, igreja? Impossível vir algo bom dali. Não tem como vir algo bom. E sabe o que me chama a atenção? A maturidade que Filipe tinha. A maturidade, talvez por ele já ter sido discípulo de João Batista. João Batista que vivia no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto, uma alimentação saudável, vestido com pelo de camelo. Pensa se andar com uma pessoa dessa do seu lado. Tem que ter maturidade, senão você já abandona logo de cara. Quando vê o cabra comendo mel e gafanhoto, andando no deserto. Filipe, ele tinha uma maturidade que ele não discutiu com Natanael. Ele não xingou. Ele não brigou. Filipe, ele fez o que Jesus disse. Nem por força e nem por violência. Tem pessoas que querem impor a palavra de Deus goela abaixo da outra. Você vai ter que aceitar, você vai ter que engolir. É isso que a Bíblia fala, querido. Tem mulheres que chegam em casa e ao invés delas serem mulheres sábias, elas são aquelas mulheres gotejantes que toda hora no ouvido do marido fica falando e nem muda o assunto, é o mesmo assunto. Fica reclamando. Nem sequer muda o personagem, continuar reclamando da mesma pessoa. Você pegou a sogra, coitada da sogra, é a sogra que ela vai reclamar. Pegou a nora, aí a sogra foi embora, ficou a nora, aí pega a nora e reclama. Esse é o tipo de pessoa que quer impor a visão dela, a situação dela a outras. Não adianta. O próprio Jesus falou, nem por força e nem por violência. Você não vai trazer ninguém para a igreja obrigado. Você não vai trazer ninguém para a igreja oprimido. Você não vai trazer ninguém para a igreja ali tirando a sua paz. Da mesma forma também tem maridos que não se importam com as suas mulheres. Aí fala, bispa, minha mulher só reclama. E você ouve o que ela fala, não dá não. Eu me enfio na caixa do nada e deixo ela reclamando ali. Quando ela para de falar, eu abro a caixa do nada e saio para ver como é que está o clima.
Aí a mulher vai reclamar de novo, ele entra e fecha a caixa do nada. Ao invés de você se isolar no teu mundo, homem, e você, mulher, não parar de falar, senta um momento e alinha. E fala, tem algo que está me machucando, tem algo que está me ferindo. Conversa, dialoga. E entenda que também, muitas vezes, o outro também não é obrigado a estar bem todos os dias. Tem cônjuge que acha que não, o meu marido, a minha mulher tem que entender a situação que eu tô. O meu marido, a minha mulher tem que entender o conflito que eu tô. O meu marido, a minha mulher tem que entender a vida que eu tô. E o conflito dele, o conflito dela. E a dor dele, a dor dela. E a situação que ele vive também. Porque provavelmente se você está em conflito, o outro também está. E aí um acaba atacando o outro. Ao invés de simplesmente jogar o bálsamo de cura. Algo que Felipe fez não foi questionar Natanael. Não foi obrigar. Tem pais que não dão um abraço no filho. Que não dão um beijo no filho. Que não fala para o filho quando o filho acerta. Sabe como é que o pai e a mãe elogia? Não fez mais que obrigação. É para isso mesmo que eu te eduquei? Foi para isso que eu te preparei? Se isso é um elogio, eu estou com dó dessa pessoa quando ela fizer algo ruim. Quando faz algo ruim, vira quase a escória de Satanás. É quase estagiário do cão. Só que ele quer que o filho diga que o ama. Quer que o filho demonstre amor. Quer que o filho demonstre cuidado. Quem está entendendo isso? Nem por força, nem por violência, querido. Aquilo que você espera do outro, comece você fazendo. E não adianta você fazer e jogar para o outro. Olha, você viu o que eu estou fazendo, né? Não, Felipe não fez isso. Felipe já estava acompanhando Jesus. Felipe não chegou para Natanael e obrigou Natanael a segui-lo. Felipe chega para Natanael e diz, vem você e vê. Felipe já seguia. Felipe já sabia quem era Jesus. Se Natanael viesse bem, se Natanael não viesse bem também, Felipe ia seguir Jesus. Mas Felipe sabia o que Natanael buscava. Felipe sabia o quanto Natanael era temente a Deus. Felipe sabia o quanto Natanael acreditava nas coisas de Deus. E Felipe só diz isso: vem e vê. Sabe o que você precisa fazer dentro da tua casa? Sabe o que você precisa fazer dentro da tua empresa? Sabe o que você precisa fazer dentro de você? Ter um encontro real com o Senhor Jesus. Fala, Senhor, eu estou aqui com as minhas falhas, eu estou aqui com as minhas dores, eu estou aqui com as minhas feridas, eu estou aqui com as minhas frustrações, mas eu estou aqui diante do Senhor, e eu quero que o Senhor veja isso, eu quero que o Senhor veja o meu coração, eu quero que o Senhor veja onde há defeito, onde há falha, onde há lugar para ser curado, e eu estou aqui para que o Senhor cure a minha vida. Dizemos então que Natanael, ele não resiste. E ele vai. O convite de Felipe foi tão assertivo que Natanael vai. Quando Natanael chega, Jesus o encontra no meio do caminho. Jesus nem ficou esperando, Jesus já estava próximo. Jesus viu. Veja isso comigo, olha que interessante. No versículo 47, João 1:47, Jesus, o que diz aí o versículo 47? Vir ter com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, querido, querida. Cada atitude sua, Jesus vê. Cada vez que você está, às vezes, lá com o coração deslacerado, está triste, está frustrado com A, com B, com C, ou às vezes você está frustrado com você mesmo. Talvez você está aqui dentro da igreja e fala, olha, eu estou chateada com o Alisson, mas eu sei que o problema não é o Alisson, eu sei que o problema sou eu. Eu estou chateada, eu estou ferida, eu estou magoado.
Só que mesmo assim você vem, mesmo assim você procura estar na presença dele, mesmo assim você procura estar diante dele. Saiba que quando isso acontece, ele vê cada atitude sua, ele vê cada sacrifício seu, ele vê cada lágrima que sai do seu rosto. Ainda que você não quisesse estar aqui, ele vê o teu sacrifício e ele diz: aquieta a tua alma, que eu sararei as suas dores, eu sararei as suas feridas, eu transformarei no lugar de pranto dupla honra na tua vida. E quando Jesus vê Natanael ao encontro dele, Jesus solta uma frase para mostrar para Natanael que ele conhecia Natanael muito bem. Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Jesus conhecia Natanael numa dimensão que Natanael nunca imaginava. Natanael estava indo com Felipe, mas Natanael não acreditava que Jesus era mestre, que Jesus era o Filho de Deus. Natanael estava indo com Felipe, talvez, acredito eu, pela amizade. Já que Felipe mandou eu vir ver, eu vou, né? Mas não boto muita fé nesse Jesus, não. E quando ele chega, Jesus fala uma frase que mostra que o conhece. Eis aí um israelita que não adula. Algo que você e eu precisamos entender é que quando tudo aqui dentro parece emaranhado, quando tudo aqui dentro parece bagunçado, bispo, eu já não sei se eu quero, já não sei se eu não quero, bispo, eu já não sei se eu luto, eu não sei se eu desisto, bispo, eu não sei se eu continuo a amar, se eu deixo de amar, bispo, eu não sei se eu insisto, se eu desisto, eu não sei o que está aqui dentro, eu já não sei mais o que eu quero, eu já não sei como está. Jesus está dizendo: eu conheço você por dentro. Eu conheço as suas dores, eu conheço as suas limitações, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço as suas feridas, eu sei o quanto está doendo, eu sei o quanto está machucando, eu sei o quanto está te ferindo, mas Ele te faz uma promessa nesta noite: não continuará desta forma, não ficará da forma que está. Deus manda dizer: veio até aqui, chegou até aqui, mas desse dia em diante não passará na tua vida. Natanael, quando ele olha Jesus, ele diz: da onde você me conhece? Sabe aquele tipo de pessoa que vem para a igreja e muitas vezes Deus usa a boca do pregador para falar tudo que ela está fazendo, tudo que está acontecendo, e ela pensa: quem contou minha vida para essa mulher? Alguém contou minha vida para ela. Já chegaram para mim e falaram isso. Chegaram para mim quando eu estava ungindo e falaram assim: quem você conhece? Eu falei assim: muita gente. Eu não sabia o que a pessoa estava dizendo. Não, mas da minha parentela, quem você conhece? Eu falei: filha, acho que é a primeira vez que você está aqui. Ela falou: não, é a primeira vez que eu estou, mas alguém veio aqui e te contou a minha vida. Eu falei: não, ninguém contou para mim a tua vida. Ela falou: mas você falou tudo, até o que eu falei lá em casa você falou. Eu virei para ela e falei: não fui eu que falei. Quem falou foi o Espírito Santo de Deus. Igual uma outra vez que uma pessoa estava fazendo uma campanha conosco. E a ordem do Espírito Santo foi: você não vai orar por tal pessoa, nós vamos orar só por você. E quando eu estava na minha casa orando, o Senhor falou para mim: filha, aquela pessoa está trazendo a foto da outra que não é para orar, para você orar. Quando ela chegou e eu fui ungir, eu olhei nos olhos dela e falei: por que você está com essa foto aí dentro? Ela tatalou o olho, fica sem graça. Falei: o Espírito Santo já não te falou que não é para orar por isso agora? Que vai chegar um momento? A pessoa ficou desconcertada. E acredito eu que não trouxe mais a foto, que o Espírito Santo nunca mais contou. Só que eu quero que você entenda que Deus faz isso com todo mundo. Não. Deus não saiu revelando todos os discípulos. O discípulo que ele revela, o interior foi só de um, Natanael. Porque era o que estava mais sedento,
e ao mesmo tempo menos crente. Jesus sabia que precisava mostrar Natanael. Por isso, algo que eu e você precisamos entender é que para cada pessoa Deus se revela de uma forma. Como que Jesus se revelou para Pedro ao ponto de Pedro largar tudo e seguir a ele? Na multiplicação de peixes, na pesca maravilhosa, quando ele lança a rede e enche 2 barcos, lota de peixe. Ali Pedro já conhecia Jesus. Só que naquele dia Pedro decide largar tudo e ir atrás do ministério de Jesus. Algo que eu e você precisamos entender, algo que eu e você precisamos compreender, que a intimidade que você tem com Deus não quer dizer que o outro vai ter. Tem pessoas que estão dentro da igreja e dizem: meu Deus, será que ele não ouve a palavra? Meu Deus, será que ela não vê a palavra? Meu Deus, será que não entende o que está acontecendo ao redor? Deus está dizendo: acalma o teu coração, que com cada um eu trato de uma forma. Cada um Deus tem uma forma de tratar. Deus não tratou com os 12 discípulos da mesma forma. Cada um ele tratou de uma maneira. E quando ele chega então para Natanael, Natanael olha para Jesus e diz: de onde tu me conheces? Jesus olha. Eu imagino o olhar meigo de Jesus. Eu não consigo ver um Jesus carrasco, um Jesus fechado. Até porque os judeus eram muito festivos, os judeus eram muito alegres. Então eu imagino um Jesus alegre, um Jesus para cima. Um Jesus que brinca com seus discípulos. Ao ponto de João deitar a sua cabeça no seio de Jesus, no peito de Jesus. É porque tinha liberdade. Sim ou não, igreja? Tinha liberdade. Então eles tinham amizade. Jesus era íntimo deles. Eu imagino aquele olhar penetrante de Jesus. Eu imagino aquela situação, Jesus olhando para ele e dizendo assim: Natanael, antes de Filipe te chamar, eu já te conheci. Natanael, eu te conheci quando você estava embaixo de uma figueira. Para que você entenda, os judeus eles tinham 2 formas de buscar ao Senhor. Uma delas era quando eles iam até o centro da cidade, com uma roupa que se arrastava, e eles iam com uma espécie de sino nos seus pulsos, e ali eles ficavam balançando o seu corpo. E todo mundo sabia que quando vinha um judeu balançando o seu corpo, tinha um barulho de sino, aquele judeu estava orando, aquele judeu estava invocando ao Senhor. Então os judeus eles tinham uma mania, e tem até os dias de hoje, de orar balançando o seu corpo, porque eles entendem que isso é uma atitude que vai mexer com a alma. Amém, igreja? É um ritual judaico. Só que outra forma que os judeus têm também de buscar ao Senhor, em que muitas das casas dos judeus era uma figueira no seu quintal. E a figueira, pelo sol lá ser tão forte, pelo sol ser tão intenso, a figueira muitas vezes era o melhor lugar que eles tinham para orar. Porque a figueira cobria as suas cabeças e eles conseguiam ali orar, eles conseguiam ali chorar, eles conseguiam ali se derramar. E a Bíblia ela não relata, então não tem como nós irmos além. A Bíblia ela não relata o que aconteceu, mas ela nos mostra que algo entre apenas Natanael e aquela figueira de muito pessoal. E aqui a Bíblia nos mostra que não importa o que você faça, Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Deus sabe da sua história. Talvez você chegou aqui, talvez eu não te conheça tão profundamente. Talvez eu não saiba quem você é. Talvez eu não saiba como está a tua vida. Talvez eu não saiba como está o seu sentimento. Só que Jesus te trouxe aqui para dizer: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te chamei. Eu te remi. Eu te escolhi antes que tudo existisse. Tu és meu. Tu és lavado. Tu és remido, tu és comprado com o sangue do Cordeiro. Natanael não imaginava que ninguém tivesse visto ele ali naquela figueira. Talvez você está aqui hoje falando: Deus não me vê mais. Deus não se importa mais comigo. Bispo, a senhora mesmo falou que Ele confronta primeiro os nossos pecados para depois mudar a nossa história.
Só que, querido, quando eu digo que Deus confronta os nossos pecados, com cada um Ele confronta de uma forma. Tem momentos em que Deus nos confronta e nos exorta, nem chicotada. É assim ou não é? E tem momentos que Ele confronta o nosso pecado e Ele fala. E a única coisa que Ele fala, muda. Senhor, eu não consigo mudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não consegue mudar é porque você está no caminho errado. Entra no caminho de Jesus. Entra na vontade de Jesus. Comece a seguir a Jesus. Que quando você menos perceber, não é você que quis mudar. Foi Ele que te mudou. E você está completamente transformado. Quando Natanael ouve sobre aquela figueira, sobre que estava apenas ele e Jesus ali, e Filipe, ele olha para Jesus espantado, ele olha para Jesus com medo, ele olha para Jesus com temor, porque até aquele momento, até aquela situação, até aquele fato, ele não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era mestre. Ele não acreditava que Jesus era quem realmente Jesus fosse pela sua origem. Tem pessoas, querido, querida, preste aqui atenção no que Deus quer dizer para você. Tem pessoas que muitas vezes vão te desmerecer pela sua origem. Tem pessoas que vão querer te menosprezar pelo teu gênero. Tem pessoas que vão querer menosprezar você pelo teu passado. Agora você vem falar de Jesus para mim? Você esqueceu o que você fez lá atrás? Você esqueceu o que você fez há um ano? Você esqueceu o que você fez há 6 meses? Você esqueceu o que você fez mês passado? Só que Deus está dizendo para você: eu não olho o teu passado. Eu não me importo mais com o que aconteceu lá atrás. Eu não me importo mais com o seu pecado lá atrás. O que existe é um novo encontro que Deus quer ter com você. O que existe é uma nova intimidade que Deus quer ter com você. O que existe é que Jesus quer mostrar para você que Ele te conhece por completo. E nós vemos que Jesus estava ali diante de um homem que até aquele momento não acreditava. E quando Jesus diz sobre a figueira, aquele homem entende: não, ele só pode ser realmente o Messias. Não, ele só pode ser realmente o Filho do Deus vivo. Ele só pode ser realmente isso. E olha o que Natanael responde no versículo 49. Leia comigo. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele homem, vem comigo no versículo aqui, ó, no versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. O que disse Natanael no versículo 49? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha agora o que o próprio Natanael tem que responder. Ele mesmo pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E agora ele afirma. Lá ele perguntou, aqui ele respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Bispa, pode vir alguma coisa boa de mim? Pode vir alguma coisa boa da minha família? Pode vir alguma boa do meu ministério? Deus manda dizer para você: não apenas pode, como se prepara, que virá bênção sobre a tua vida. Natanael é o segundo a dizer: tu és o Filho de Deus. O primeiro que disse isso foi João Batista, no capítulo 1, versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este
é o Filho de Deus. E agora, Natanael, em João, capítulo 1, versículo 49, diz: tu és o Filho de Deus. Aquele que estava duvidando, aquele que perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, é o mesmo que respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus. Sabe o que Natanael estava dizendo com esta afirmação? Senhor, tu és o elo entre o homem e Deus. Senhor, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Lá na frente, Jesus mesmo se identifica dessa forma. Para você ver isso, vem comigo em João 14, o mesmo livro. Vem aqui comigo em João capítulo 14, versículo 6. Natanael estava dizendo que Jesus era o elo, Jesus era o que ligava, Jesus era aquele que ia conectar o mundo a Deus. E olha o que o próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, quem achou, diga amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Natanael respondeu, Jesus não havia dito ainda, mas Natanael, ele já tinha entendido, ele já havia tido intimidade com Deus, para ele conseguir discernir o que nem Filipe havia dito, o que nenhum dos outros apóstolos haviam dito, só que ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o elo entre o homem e Deus, tu és o elo entre o mundo e Deus, tu és o caminho, Jesus. Talvez você está aqui e diga assim: bispo, olha, eu já estou cansada da mesmice que está a minha vida. Eu preciso que algo aconteça. Porque existem situações e momentos na vida que a gente pensa isso, sim ou não? Deus, eu preciso que o Senhor faça algo. Você está no lugar certo. Porque se você está procurando um caminho, esse caminho chama-se Jesus de Nazaré. E se você está procurando alguém que dê ação à tua vida, vem comigo em João, capítulo 1, volta só um pouquinho. Versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo. Olha aqui para mim, vamos fazer uma leve análise de português. O verbo numa frase, ele tem a finalidade do quê? De dar ação. O que é o verbo andar? É um verbo, eu estou agindo. Tudo dentro de uma frase que te dá ação é o verbo. Aqui está dizendo: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo o que você precisa, querido, querida, é Jesus na tua vida. Tudo o que você precisa é Jesus como seu indicador de caminho. Tudo o que você precisa é seguir a Jesus. Faça igual Natanael: bispa, mas eu não acho que aqui é o lugar. Bispa, eu não acho que esse é o momento. Vem ver, vem experimentar. Deixa Deus te tocar, deixa Deus te guiar. Experimenta o que Deus tem para a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: Jesus, eu já estive no caminho e hoje eu estou longe. Eu não estou nem andando na beira, eu estou a uns quilômetros aí para lá. Jesus está dizendo: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Jesus não veio para os perfeitos. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um justo se arrepende, não tem motivo de festa. Ele é justo, ele está fazendo o que é certo. Mas quando um pecador coloca a mão na consciência e diz: meu Deus, eu não posso viver essa vida. Eu não posso viver do jeito que eu estou, porque eu vou ao inferno. Se eu continuar
nessa situação eu vou padecer, o meu lugar vai ser o inferno. Mas Senhor, eu não consigo largar esse pecado. Senhor, eu não consigo largar esse vício. Senhor, eu não consigo abandonar a situação que eu estou vivendo. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar uma experiência nova. Ele quer te dar um lugar novo. Ele quer te dar um renovo. Quantos precisam que Jesus te dê essa vida nova? Levanta suas duas mãos bem altas para o céu. E se você sente isso, sente do fundo do teu coração que você precisa que Jesus tome uma ação na tua vida, que Jesus faça algo por você, já que é Ele quem cria todas as coisas. Cria na minha vida também, Senhor. Cria também no meu ministério, Senhor. Cria, Pai. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos crer. Se você quer isso, fique de pé agora diante do Senhor. Apenas você que quer que Jesus crie algo para você. Apenas você que quer que Jesus crie algo na tua vida. Feche os seus olhos, levanta as suas duas mãos e começa a dizer para Jesus: fala, Jesus, eu preciso que o Senhor crie para mim. Eu preciso que o Senhor crie para mim, Jesus. Começa a dizer para Ele: Jesus, eu preciso que o Senhor mude essa história. Senhor, eu preciso que o Senhor mude lá no meu casamento. Eu preciso que o Senhor mude, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor traga ação a esse ministério, Senhor. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor traga renovo. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão. Pedir para Ele, querido, querida, fazer o querer dEle em você. Começa a dizer para Ele: Senhor, tá doendo aqui, tá doendo. Toda dor passará, mas teu amor ficarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver, e eu então louvarei. Em ti me deleitarei. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão. Espírito Santo, teu querer na nossa vida. Nós queremos, Espírito Santo. Pede para Ele, querido, pede para Ele, querida. Fala: Senhor, me ajuda a ver as suas obras. Eu não quero ficar igual Natanael, desconfiando. Eu não preciso, Senhor, ter fatos para crer. Eu preciso apenas que o Senhor revele a mim. Mostre no Senhor os seus planos. Revela no Senhor os seus projetos. Aqui tem um povo que precisa de Ti. Aqui tem um povo que necessita de Ti. Aqui tem um povo que quer viver o seu caminho. Aqui tem um povo que quer que o Senhor traga vida. Aqui tem um povo que depende de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor.
Então abre a nossa visão, Senhor. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão teu querer se faça em nós. Se você quer o querer do Senhor, levanta suas mãos e diga: Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor.